Olá, minha amiga e meu amigo, meus irmãos queridos. É um prazer estar aqui com vocês, finalizando mais um ano, o ano de 2025, e dando graças a Deus por cada dia em que Ele esteve com as suas mãos estendidas sobre nós, com os seus cuidados, nos preservando, suprindo cada necessidade, nos consolando quando necessário. E nesse momento, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o nosso coração, que ela se encontra no livro de Salmos, no capítulo 37, do versículo 3 ao versículo 6, e que diz assim: esse texto inicia da seguinte forma: confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Queridos, essa palavra, ela tem tudo a ver com o ano que se inicia. Estamos, na iminência de uma virada de ano. Em poucas horas estaremos já em 2026. Finalizando o ano de 2025 com coração grato, porque Deus, na sua fidelidade, nos trouxe até aqui. E uma coisa nós podemos considerar: sozinhos, talvez o ano de 2026 seria para nós um ano sem perspectivas de coisas boas. Mas, aleluia, nós não estamos sós. O Senhor Jesus, inclusive, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa é uma verdade que, quando nós lembramos dela, traz alento, traz conforto para o nosso coração. Porque nós sabemos que as pelejas, elas serão travadas, não na solidão, mas nós teremos alguém, e alguém que tem poder para mudar a realidade. Então, que o ano de 2026, a cada dia, nós possamos considerar, inclusive, essa palavra que nós acabamos de ler, que foi compartilhada com os amados, onde ela começa dizendo que nós devemos, aqui o texto manda que nós confiemos em Deus, o Senhor, e façamos o bem. Assim, nós teremos a certeza de que vamos morar com toda a segurança na terra prometida. Porque quando a nossa confiança está em Deus, queridos, nós não nos deixamos abalar pelas situações que surgem. Nós vamos entender que a peleja não é mais minha, não é mais sua. A peleja é do Senhor. E que Ele é fiel para cumprir cada promessa que Ele fez para nossas vidas. Então não podemos tirar os olhos de Deus e deixar que o abatimento, a frustração, a ansiedade tome o lugar da fé. Porque Ele também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós nos alegramos do Senhor e confiamos nele, entregamos a Ele cada anseio que há em nosso coração, Ele se responsabiliza. Ele libera os seus anjos para que trabalhem em nosso favor. Porque a palavra também nos afirma isso. Inclusive ela diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, se nós temos a certeza de que temos a Deus como nosso ajudador fiel, e temos os seus anjos trabalhando por nós, ao nosso serviço, isso para nós é uma honra tremenda, queridos. Porque, na verdade, nós, humanamente falando, não somos merecedores. Mas a nossa fé em Deus e a certeza de que o sacrifício de Jesus por nós nos dá essa garantia, nos traz segurança, nos traz paz. E a cada luta, cada peleja que surge, quando nós lembramos que levando até o Senhor, trazendo até o seu altar o que nós necessitamos e deixamos diante dele, ele é fiel para enviar a resposta daquilo que nós estamos pleiteando diante dele, ou seja, pleitear é lutar. E a peleja não é mais minha,
A peleja não é mais sua. Quando nós confiamos em Deus, a peleja é dele. E é ele quem vai liberar aquilo que nós necessitamos para que a sua vontade se realize. E não esquecendo que a palavra de Deus também diz que a vontade do Senhor, ela é boa, é agradável e é perfeita. Quando nós dependemos e confiamos nele. Mas se queremos viver uma vida independente, então a pessoa ela passa a viver, aquele que não depende de Deus, ela passa a viver situações que nem está nos planos de Deus, mas que a pessoa vive porque ela não está confiando suficientemente, nem está pedindo a ele o seu auxílio. Porque Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio, queridos. E aquele que inclusive ele é de Deus, e ele entende que quando Deus conduz a sua vida é certeza de vitória, essa pessoa ela só tem motivos para se regozijar em Deus. Porque quando nós escolhemos renunciar ao nosso livre-arbítrio e dizer, Deus, conduza daqui em diante todas as coisas, porque Ele é aquele que tem o controle de tudo, nós podemos então confiar, descansar e ver milagres acontecendo. Porque quem favorece o ambiente do milagre sou eu e você, a partir da fé, a partir da confiança, a partir da dependência que nós temos nele. E quando nós agimos assim, até aquilo que para nós parecia não ter solução, passa a ter solução, e não apenas isso, porque Deus, ele faz com que a nossa fé ela se fortaleça, quando nós escolhemos justamente depositar a nossa fé naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que já mostrou o seu amor para conosco. E o versículo 4 ele diz também que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Aí é uma promessa de Deus. Quando a nossa felicidade não está em coisas passageiras, como coisas materiais, como a conquista de alguma coisa, mas nós entendemos que Deus, tendo o controle, que está fazendo o melhor para mim e para a sua vida, e que Ele vê o amanhã, nós podemos ver maravilhas acontecendo, queridos. Eu particularmente sou prova viva disso. Já vivi situações em que Deus providenciou algo que um exemplo, em agosto ele já estava movimentando as coisas em favor da minha vida, considerando a fé que eu tenho depositado nele, ele já estava adiantando, juntando os pontos para que no mês de novembro, quando o fato ia acontecer, ele já estava providenciando desde meses anteriores. Como eu também vivi uma situação de livramento em relação ao nascimento da minha filha, onde eu fui convidada para cantar em um casamento no mês, um exemplo, né, como se fosse mês de março, e no mês de maio simplesmente eu descobri que uma medicação ela iria me fazer mal através daquele que era o noivo, ou seja, eu só tive o acesso a ele devido àquele casamento. Então Deus cria circunstâncias. Eu acho que vocês estão me entendendo. Ou seja, naquela ocasião, através daquele homem, que era um representante de laboratório, eu pude viver um grande livramento para a vida da minha filha. Porque ao não tomar uma medicação que ele próprio me alertou, de que poderia fazer mal para o meu bebê, eu hoje posso ter a minha filha, porque isso se deu há 30 anos atrás. Mas as bênçãos do Senhor, não importa quantos anos aconteceram, sempre serão um testemunho. E eu pude viver isso aqui, porque a minha felicidade, desde que eu conheci a Cristo, eu procurei justamente não pautar nas coisas que são passageiras, como conquista de um bem, como alcance de uma bênção, não. A bênção é uma consequência do meu relacionamento com Ele, como deve ser para todos nós. E aqui também diz, no versículo 5, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e Ele o ajudará. A sua vida já está nas mãos do Senhor, porque Deus ele não invade. Eu preciso dizer para Deus, Deus, esta situação, Senhor, a minha vida eu entrego em tuas mãos. E essa situação também eu não tenho solução para ela, mas tu tens, Pai. E quando nós fazemos isso, queridos, entendemos que Ele é o nosso Pai e que Ele é aquele que pode nos ajudar, independente do tamanho da situação, nós vemos o Senhor movendo céus e terra, né, como nós costumamos dizer, para que tudo termine sendo favorável a nós.
Porque ele mesmo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, o Senhor, quando nós entregamos, ele se responsabiliza por aquilo que não é ao nosso alcance para nos conceder a vitória naquilo que nós anseiamos. E o versículo 6 também diz: Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Como eu acabei de falar. Na verdade, quando nós procuramos usar para com Deus de confiança, chamando Ele, né, para participar dos nossos negócios, em todos os sentidos, seja emocional, seja financeiro, seja profissional, seja até mesmo relacionamentos, né, seculares, Ele, entrando na luta que é nossa, queridos, Ele vai nos conduzir e trazer estratégias para que nós vençamos. E nele podemos ter certeza, nós somos mais que vitoriosos. Como diz o próprio versículo, em Cristo somos mais que vencedores. E que a nossa confiança nesse ano de 2026 esteja acima de tudo naquele que é o Deus que criou os céus e a terra. E Ele não só criou os céus e a terra, como Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Então não importa qual é o anseio do teu coração, não esteja ansioso por coisa alguma, mas traga diante do Senhor as tuas necessidades, leve até Ele as tuas necessidades e deixe no seu altar. E a cada momento que você perceber que o seu coração está cobrando uma solução, então somente diga: a minha causa está nas mãos do Senhor e eu tenho certeza de que Ele fará o melhor por mim. E dessa forma, queridos, nós vamos ver o Senhor glorificando o seu nome na nossa vida, na nossa família e nas nossas causas. Que Deus continue nos abençoando e vivamos as expectativas, coloquemos as expectativas em Deus e vivamos milagres e o seu sobrenatural. Que Deus continue abençoando a minha, a sua vida e a nossa família. E possamos viver respostas de oração no ano de 2026, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela tua companhia. Deixe o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. Será um prazer ter você como inscrito do canal. E divulgue também. E deixe o seu comentário, que é um prazer ler cada comentário e responder. Que Deus abençoe a minha, a sua vida e a nossa família, em nome de Jesus.